Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o Valdeli. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ele está fazendo, muito legal, sobre as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, ele tem hoje um trabalho fantástico, acho que pioneiro, né, Valdeli? Pioneiro, sim, tanto na criação do termo, do acrônimo PUNC, há 10 anos atrás, né, em 2008, quando esse acrônimo realmente ganhou o Brasil e até o mundo quase, e depois, principalmente, a partir de 2014, com a publicação, né, efetiva, o lançamento do livro PUNC da editora Plantaro. E aí estamos aí pelo Brasil afora, até pelo mundo, né, temos ido em alguns outros países também, fazer conferências sobre as PUNC, curso de campo, como a gente vai fazer aqui, uma oficina de campo, né, tanto hoje aqui no IFAL, quanto amanhã lá em Riacho Doce. E aí não só eu, né? Hoje, como você está fazendo aqui, tem várias outras pessoas fazendo também a sua parte, seja no campo, como agricultor, como professor, extensionista, e na cozinha. Sim. Cozinheiros em geral, em casa principalmente, que é o mais importante, e também nos restaurantes. Ô Valdeli, o que é de tão importante assim as pessoas conhecerem esse mundo fantástico assim das punk, que é pouco hoje trabalhado, né? Principalmente eu como nutricionista, eu acho que pode facilitar muito, né, a adesão a uma dieta, a conhecer novas possibilidades. O que você tem percebido de diferença assim no teu trabalho? Não, pois é, eu acho que é isso que você falou, eu acho que é vital, é de suma importância, é uma questão de soberania alimentar, né, de independência mesmo. Então, assim, às vezes você está pisando em comida, né, tanto nos assentamentos rurais, no sítio, mesmo na área urbana, você tem muito terreno baldio, áreas rurais entremeadas com os bairros. E no caso da nutrição, hoje já tem universidades no Brasil aí que o livro PUNC é um livro-texto, é um livro de referência. Então, por exemplo, nutricionistas estão se formando pós 2014, pós 2018 aí, que o termo PUNC, esse conhecimento está tomando um corpo maior, ele já vai ter outra formação. Mesma coisa são os chefes de cozinha, né? Os chefes atuais, os cozinheiros, gastrônomos, eles estão aprendendo agora a ouvir falar de PUNC, um ou outro usava algum ingrediente. Já os jovens cozinheiros que estão se formando, tanto no nível médio, no nível superior, nos últimos anos, o PUNC para ele talvez daqui a pouco vai ser quase que convencional. Então eu acho que daqui a 10 anos, né, que aí o termo PUNC vai estar com 20 anos, a gente vai ter realmente uma revolução no campo e na cozinha, porque os jovens nutricionistas, gastrônomo, biólogo, agroecólogo, agrônomo, já estão se formando dentro dessa perspectiva que hortaliça, fruta e tempero não é necessariamente mais aquelas plantas de origem asiática ou europeias que foram introduzidas aqui no Brasil colônia e que ficaram o tempo todo e que são as comuns, né? Então a ideia é realmente ampliar o leque, ampliar o repertório de frutas e hortaliças, seja hortaliça de folha, hortaliça de tempero, de raiz, de caule, que dá para comer, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar trabalho, para manter o homem e a mulher no campo, ou trazer essas pessoas da cidade como os neoagricultores, porque está aí, ó, aqui mesmo, estou vendo aqui em Alagoas, grandes áreas na periferia da cidade, na zona rural, na beira das estradas, com solo degradado, impactado, com matagal, que poderia estar produzindo muito alimento. Então essa história que a gente precisa de 2 Brasis, 3 Brasis para produzir alimento orgânico para o Brasil é uma falácia, e também que a gente precisa de 2 planeta Terra para produzir comida para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 é a maior falácia. Primeiro porque a gente joga no mínimo 1/3 dos alimentos convencionais fora. E dos alimentos não convencionais, né, eu não vou nem entrar na parte microbiológica, animal, que a gente não aproveita, que é uma vergonha no Brasil também, né? Nós tínhamos que repensar o aproveitamento de insetos e de animais também da fauna brasileira, que deveriam ser criados de forma ecológica nas propriedades. Mas vou falando para as plantas, que é a essência da alimentação mundial, porque por mais que você tenha uma alimentação monótona, repetitiva, né, você come majoritariamente plantas, flores, frutos, semente e tal, né? Então a ideia das PUNC é isso, é dar uma autonomia para o agricultor, uma autonomia para o cozinheiro, de você, não só, mesmo você morando em apartamento, de você gerar demanda. Você tem que, mesmo morando em apartamento, você depende do agricultor. Então procure visitar mais feiras, mercados étnicos, mercados públicos locais e começar a gerar demanda. Encomendar taioba, encomendar capeba, urtiga, chaia, moringa, ora pronobis, picão preto, né? Cada região do Brasil e do mundo, né,
né, na Amazônia extra brasileira, você vai ter algumas punks que são cosmopolita, que tem uma ampla distribuição, e você tem aquelas punks que são mais localizadas. Ótimo. Ô Valdeli, e com relação à sazonalidade, assim, existe isso com as plantas alimentícias não convencionais, igual às convencionais, ou não existe isso? Existe e é super importante, né? Até eu estava conversando com a Débora Chornick lá do restaurante Caxiri, que hoje eu diria que é o restaurante mais punk do Brasil em Manaus, eu sou até o fornecedor, e principalmente as espontâneas, porque eu mesmo ajudei a propagar isso durante muito tempo, mas nem todas as punks são espontâneas. Nós temos punk espontânea, que são aquelas que os agrônomos, numa visão linear e cartesiana, chamam de plantas daninhas, que é um termo que realmente tem que ser banido da literatura brasileira, ou no máximo ser colocado nos próximos anos ainda dentro de uma perspectiva histórica, mas sempre entre aspas, com restrições, porque essas plantas não são daninhas, né? Elas não são. As pessoas ficam com medo de consumir. Sim, elas têm que ser apresentadas realmente como plantas espontâneas. Então as plantas espontâneas, elas são bem sazonais. Por exemplo, picão preto, ele nasce num determinado período. Tudo bem, se você leva ele para cultivo, talvez você consiga manejar com poda ou com plantio escalonado. Então você tem sazonalidade, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, aqui no nordeste talvez um pouco também, no norte nem tanto, porque a gente tem praticamente as estações muito próximas, mas mesmo assim você tem pelo menos verão e inverno, né, no norte. Mas no sul, sudeste e por aí, que tem umas estações mais definidas, você tem aquelas plantas de clima mais frio, né, do período mais seco, tem sazonalidade, tem que ser respeitada assim, não adianta você querer comer picão o ano inteiro. E com relação às perenes, as frutíferas, como moringa, né, ora pronobis, que são plantas perenes, essas plantas elas têm uma distribuição mais homogênea ao longo do ano, mas mesmo assim, a ideia das punk é isso, não é você aprender que dá para comer urtiga hoje e achar que vai fazer todos os pratos com urtiga. Aí você cai no repertório alimentar restrito, que é a monotonia alimentar. A ideia das punk é somar, é diversificar. Então, se você tem alface boa na sua região, produzida de forma orgânica, se possível e tal, nada impede de você, como um ser humano, via de regra, onívoro, né, ou herbívoro, principalmente, ou vegetariano, que aí teria que ter uma alimentação mais diversificada ainda, incorporar essas plantas. Perfeito. Eu hoje, Valdeli, eu tenho conseguido ter, dentro da minha casa, 3, taioba, ora pronobis e moringa. Você conseguiria listar algumas que são mais fáceis da gente conseguir ter com mais praticidade na nossa cozinha hoje em dia? Você acha que tem algumas outras que durante o ano é mais possível a gente consumir do que as que são... Eu vi que o leque é gigante, né? Então essas 3 eu consigo com mais facilidade, vamos dizer assim. Teria algumas outras que você poderia listar para mim? Pois é, essas 3 você consegue comprando em feiras e tal, né? Porque você não tem cultivado na sua casa. Não, exatamente. Não, na realidade teria que fazer um pente fino aqui na região, que nós estamos de Alagoas, né, Maceió e arredores, para ver o que é mais abundante. Mas na realidade você aqui mesmo, por exemplo, aqui na praia, você tem o espinafre da praia, Ipomeia prescapa. Ontem eu passei na orla lá e vi a mega quantidade. Só tem que tomar cuidado porque ela é muito parecida com uma outra que tem no interior que é tóxica, que é a Ipomeia sariifolia, que chama salsa braba, tóxica até para ovelha e para gato. Mas essa não tem no mar. Agora, aquela batatarana, chama batatarana, ou seja, falsa batata doce, ou pé de cabra, não sei se tem um outro nome mais difundido aqui no Nordeste, que é uma planta leitosa, com a folha bífida, parece uma unha de cabra, por isso que é pré-escapre, já tem em latim, Ipomeia pré-escapre. Aquela é uma Ipomeia que você tem o ano inteiro nas dunas, então você mora na areia, naquele ambiente com areia e sal, você tem uma planta adaptada para ali, que substitui o espinafre, para fazer soufflé, para fazer bolo, e que não deve ser comida crua, né? Essa batatarana. Chama batatarana, tem toda a orla do Nordeste. Aí você tem a beldurega do mar, ou beldurega da praia, né, o Sesúvio em Porto Lacastro, tem em qualquer rocha, né, por exemplo em Olinda, né, naquelas, que é bem próximo bem perto, né, em Olinda, Recife, mas principalmente em Olinda, eu lembro que estava lá aquelas rochas que eles colocam na beira do mar para conter a maré e tal, aquilo é recoberto de beldurega da praia. Então você tem Portulaco oleracea, tem Sesúvio portulacrasso, Blutaparum portulacoides, que está até no nosso livro Punk da editora Plantaro. Então você tem uma diversidade, picão preto, que é o Bidens pilosa, né? Eu estou com umas latas aqui na minha mochila, que eu comprei na Guiana Francesa, picão preto enlatado,
produzido em Madagascar. Olha que fantástico. Né? Então, até Madagascar, a minha tese está disponível online, né, em PDF no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ufrgs.br/bibliotecas. Ela foi baixada até em Madagascar e várias vezes na estatística lá da universidade. E agora eu vejo, né, porque o pessoal lá tem enlatado picão preto, a folha de batata doce. A folha de batata doce é uma punk, porque o conceito de punk contempla as partes alimentícias não convencionais, ou as formas de uso, as formas de preparo não convencionais. Tudo tem esse P: preparo, prato, planta, parte, porção. E aí chamamos plantas alimentícias não convencionais, porque as pessoas não sabem. Então a ideia do conceito não é só pegar urtiga, pegar capeba, pegar picão branco, picão preto, cana do brejo, coisas que às vezes é bem distante da população urbanoide. Mas pegar as plantas convencionais que têm formas de uso, partes alimentícias não convencionais, como a medula do mamoeiro, o palmito da bananeira, o coração da bananeira, a flor da banana, a folha da batata doce, e trazer isso para o nosso prato, gerando economia, gerando renda e por aí afora. Não, e eu acho interessante que quando a gente vai conhecendo esse mundo, a gente começa a andar e olhar onde tem comida, né? Então, assim, eu encontrei um dia desse uma árvore de moringa, assim, do lado de casa, que eu não sabia que existia. Então, gente, vocês estão vendo que o cara é uma enciclopédia, né? Ele tem um livro, o Valdeli tem um livro que já é best-seller, é um dos mais vendidos, assim, nas livrarias, né, Valdeli? E eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Eu tenho um presente para você, Valdeli, eu tenho um chapéu para te dar. Opa. Eu estou fazendo um projeto também com a matéria-prima orgânica, que é o K Fresh Food. Queria que você conhecesse, então tá aí o meu presente. Obrigado por você disponibilizar esse tempo. O Valdeli está com a agenda lotada aqui em Alagoas. Tem um trabalho que ele vai fazer amanhã também muito bacana, que eu vou falar para vocês no meu Instagram. E obrigado mesmo por essa oportunidade de estar te conhecendo e vendo esse mundo fantástico que vale a pena todo mundo se dedicar um pouquinho mais e aprender um pouco mais. Eu adorei o presente que vai ser usado hoje no curso aqui, lá em casa, amanhã também, né, no curso de prática e de identificação de punk lá no Riacho Doce, organizado aqui pela Sandra Calassi e pelo meu amigo de longa data, o Leandro Benato, né, que a gente vai falar de agroecologia, de gastronomia, de punk na cozinha e no campo. E esse chapéu vai ser muito útil lá em Manaus, no sol tropical do sul. Achei só, cara, achei que você ia usar, né? Isso mesmo. Vou fazer propaganda aí. Valeu. Também, né, usando a nossa camiseta Sim, aqui, ó. Obrigado, gente.